E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, resolvi fazer esse vídeo para ver se clareia um pouquinho, né, algumas dúvidas. Eu tenho acompanhado ali no grupo de precificação e está tendo muita dúvida básica aí sobre alguns conceitos, né? O que que é despesa, o que que é custo, o que que é investimento, o que que é custo direto, indireto, variável, fixo, né? Então, se vocês entenderem isso aqui que eu acabei de falar, eu acho que vai abrir muito a cabecinha de vocês, tá? Eu acho que 80% de todas as questões envolvem isso e também o rateio, né? Por que que existe o rateio, tá? Eu não preparei nenhuma apresentação aqui, vou fazer tudo no Word, depois eu vou lá para os exercícios que teve na S1 e vamos ver se ajuda aí a clarear um pouquinho a cabecinha de vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês agora, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que vocês têm que saber, tá? Então vocês têm que saber diferenciar o que que é custo, certo? O que que é despesa e o que é investimento, tá? Então coloca o seguinte, o que que a gente classifica como custo, né? Ou seja, qualquer despesa que vá para o custo do produto, para a formação do custo do produto, tá? Então vamos lá, insumos, né? Você comprou os insumos, isso ainda não é custo, né? Quando você compra o insumo, vai direto para o estoque, tá? Quando você for consumir esse insumo, aí sim ele vai virar custo do produto, tá? Então o consumo da matéria-prima em geral, né? E aí pode ser também a parte de embalagens, né? Então o que que leva o produto, né? O produto leva insumo mais material de embalagem, tá? Então isso daí é custo, tá? Existem também algumas despesas que você tem que classificar como custo porque ela faz parte do processo de custeio, tá? Então vamos lá, a gente acabou de falar o que? Sobre insumos, né? Em geral, e aí pode ser o que? Matéria-prima e material de embalagem, tá? Então, por exemplo, que tipo de material de embalagem que a gente tem na indústria farmacêutica, né? A gente tem rótulos, a gente tem cápsulas, a gente tem, vamos lá, bula, a gente tem a caixa do medicamento, a gente tem o blister, né? Então, isso daqui são materiais de embalagem. Então, isso daqui são classificados como custo. Tá? E aí, quando você vai, é direto ou indireto, né? Então, isso daqui é um custo direto de fabricação, ou seja, você ou consome ou não consome se for produzir aquele item. Então, você produziu aquele item, você vai consumir esses materiais, então é um custo direto, tá? E ele também é variável, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho. Por quê? Porque ele varia de acordo com a produção desse item, tá? A mesma coisa os insumos, né? Vamos lá, cada medicamento tem 10 ou 30 insumos, tá? Então todos esses insumos são custos diretos de produção, tá, pessoal? Então você nunca pode classificar isso daqui como despesa, tá? Então ele é um custo. E aí quando você vai lá para DRE, né, aonde na DRE você tem vendas, custos de produtos vendidos, depois vem margem bruta ou lucro bruto, dependendo da DRE, e aí depois você tem as despesas. Então tudo isso entra na linha de CPV, custo do produto vendido, ou CMV, custo da mercadoria vendida, tá bom, pessoal? Então fixem isso. Então, isso tudo aqui é custo, tá? E aí, na fabricação, você tem alguns custos. Vamos botar aqui, ó, letra maiúscula de novo, custos indiretos de fabricação, tá? Então, o que que é um custo indireto de fabricação? Por exemplo, você compra a máquina. Essa máquina tem uma depreciação. Então, essa depreciação da máquina é um custo indireto,
tá? E é um custo fixo, porque se você produzir ou não produzir, você tem o custo, né? Você tem aquela despesa. Então, é um custo fixo, tá? Na indústria farmacêutica, você tem outros custos indiretos que eu vou listar aqui, mas que serve para qualquer indústria em geral, tá? Então, por exemplo, você tem controle de qualidade. Então, você produziu, você tira uma amostra, você tem então a mão de obra desse controle, você tem os equipamentos desse controle, você tem alguns materiais que você utiliza no controle de qualidade para você poder analisar aquilo que foi produzido ou as matérias-primas antes da produção. Então, isso daqui é um custo indireto, mas está ligado à produção, ao produto. Então, não pode ser classificado como despesa na sua DRE. Tá? Manutenção, né, é outro custo indireto. Você tem energia elétrica da produção, né, dos equipamentos. Então, isso é um custo indireto. Você tem almoxarifado, você tem expedição, não, vou chamar de almoxarifado de matéria-prima, vou botar aqui MP, e produto acabado, depois que ele é produzido, tá? Você tem, que mais? Você tem o PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. Você tem apoio geral da fábrica, tá? Então isso daqui é outro item que entra também ali como custo indireto, tá? E aí por que vem o rateio, né? Como é que você vai levar esse custo aqui para cada produto? Então você vai escolher um critério de rateio para poder alocar essas despesas fabris dentro do custo do produto. Por isso que você teve aquele problema, aquela questão na S1, tá? Então você vai escolher um critério de rateio. Pode ser por horas produzida, né? Horas mod. Ah, esqueci aqui, você tem a mão de obra, né? Então a mão de obra é um custo direto, tá? Então mão de obra direta, e você tem também a mão de obra indireta, tá? Então, voltando aqui para esses custos indiretos de produção, né, você tem que arrumar um critério de rateio para você levar esses valores para dentro do custo do produto, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui o controle de qualidade, né? Então, o controle de qualidade, você tem um centro de custo, você tem a mão de obra indireta lá dentro, né? Pode ter 4, 5 funcionários. Você tem a depreciação dos equipamentos do controle, você tem alguns materiais que você compra para poder fazer as análises. Então, como levar isso para dentro do custo do produto? Então, podemos ter aí N critérios, né? O mais comum são as horas que o controle de qualidade gasta para cada produto. Você pode também utilizar as horas produzidas. Você pode utilizar a quantidade produzida de cada produto no mês para poder fazer o rateio desses custos indiretos, tá? Então, para isso serve o rateio. Esse é o conceito do rateio, é você levar os custos indiretos, ou seja, que não estão ligados ao produto na hora de você fabricar, para dentro do produto, tá? Depois eu posso até abrir um exemplo aqui de uma lista técnica para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vocês têm, então, os custos diretos de fabricação e você tem os custos indiretos de fabricação, tá? Então, isso você tem que fixar na cabeça. Então, tudo que é ligado ao produto, você classifica como custo, tá bom? Vamos lá para a despesa agora, né? Acabou correndo lá para baixo, tá, pessoal? Mas eu acho que está dando para vocês verem, né? Então, vamos lá. Então, tudo que não for custo, dentro do nosso demonstrativo de resultado, vai entrar como despesa, né? Então, quais são aí as mais comuns, administrativas, né? Você tem despesas comerciais, você tem despesas de marketing, você tem despesas, vamos lá, o que mais aí, pessoal? N outras despesas, né? Dentro da administrativa você tem contabilidade, financeiro,
né? Você tem despesas com fretes, né? Você tem comissões de vendas. Você tem também depreciação, que pode ser classificado como despesa e não como custo, né? Então, por exemplo, o computador do administrativo, a infraestrutura do prédio administrativo, né? Então, essa é uma depreciação que não entra no custo, nem direta e nem indiretamente, tá? Então, essa é a classificação da despesa, né? E investimento, pessoal, investimento é aquilo, você tem uma natureza de investir, né? Então, benfeitorias num prédio que você já tem, infraestrutura, né? Você vai construir, por exemplo, uma linha nova de produção, você vai precisar comprar equipamentos, né? Então, normalmente são as aquisições. E tem um problema lá na S1 que ele coloca compra de matéria-prima como investimento, né? Isso daí confunde muita gente, né? Pô, compra de matéria-prima, eu vi que teve um aluno que classificou como custo. Não, você comprou a matéria-prima, então isso vai pro estoque, lá no ativo. E só vai para custo quando você requisitar essa matéria-prima e consumir ela na produção. Tá, pessoal? Então, vamos lá aqui, ó. Aquisição de máquinas e equipamentos, né? Infraestrutura, enfim, compra de computadores, né? Então aqui você tem veículos, se você comprar algum veículo, né? Então o que está ligado lá para confundirem aí vocês em algumas pegadinhas, né? É a aquisição de máquinas, né? E principalmente a compra da matéria-prima, tá, pessoal? Então fixem isso. Quando você comprar uma matéria-prima, ela vai pro estoque, tá? Então ainda não é custo, ela não foi consumida, tá? Ela só vai virar custo quando você consumir essa matéria-prima pro estoque, tá bom, pessoal? Então esses são os conceitos principais, tá? E aí, vamos voltar de novo aqui para a tela, né? E aí existem outros 4 conceitos que vocês têm que saber, tá? Então vamos lá. Custo fixo, custo variável, tá? E depois você tem custo direto e custo indireto. Essa é outra classificação que ele vai perguntar muito, né? O que é, então, o custo fixo, pessoal? O custo fixo é aquele que é fixo. Se você produzir o equipamento, se você não produzir, se você vender ou não vender aquele produto que você produziu, você vai ter esse custo. Então, exemplo, depreciação, né? O salário, vamos lá, salário administrativo, vou colocar aqui, né? Então, esse é um custo fixo, né? Ou seja, se você... Salário administrativo não é custo, desculpa, pessoal. Salário, vamos lá, da indireto, lá do controle de qualidade, tá? Então, esse é um custo fixo. Se você produzir ou não produzir o, o produto, você vai ter esse custo, tá? Vamos lá, custo variável, né? Vamos lá, o dos insumos, né? Energia elétrica também é um custo variável, ou seja, se você produzir, você vai gastar mais energia elétrica. Se você não produzir, você vai gastar menos energia elétrica, tá, pessoal? Então, muito cuidado. E aí você tem o custo direto e o custo indireto, tá? Então, o que é o custo direto? É o custo que é direto na fabricação. Então, aquilo que eu expliquei para você, né? Então, você tem insumos, tem material de embalagem e tem a mão de obra. Ou seja, você só tem esses custos porque você vai produzir, né? Então são custos diretos, tá? E ele pode ser variável,
Por quê? Porque você só vai ter ele se você produzir. Então, insumos e material de embalagem é um custo variável. Agora, a mão de obra, ela pode ser também variável, se você contratar ela só se você produziu, ela pode ser fixa, né? Que, ou seja, é um funcionário contratado seu, que você só vai ter, que independente da produção, você vai ter aquele custo com aquela mão de obra, tá? Então são conceitos importantes, tá? Outra coisa, o que é o indireto? É aquilo que eu expliquei para vocês. Então, a depreciação, olha que legal, pessoal. A depreciação, ela é um custo indireto de fabricação, mas é um custo fixo, porque você vai ter essa depreciação independente de você fabricar ou não aquele produto. Tá? Então, pessoal, esses são conceitos que vocês têm que saber. Sabendo isso daqui, eu diria que você já tem aí 80% da matéria, tá? Porque muita coisa envolve nisso aqui, tá? E também o conceito do rateio. Algumas questões vão ter rateios. Por quê? Porque ele vai querer que você descubra qual é o custo daquele produto. Né? Então, para você fazer o custo daquele produto, você tem os custos diretos e os indiretos que vão por rateio. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou dividir com vocês de novo e vamos ver só uma ou duas questões. Tá? Então, vamos lá aqui, pessoal. Uma fábrica produz e vende 3 tipos diferentes de bonecas. Em maio de 2022, a fábrica incorreu nos seguintes custos. Mão de obra direta. Então, mão de obra direta, pessoal, é um custo. Depreciação. Depreciação, pessoal, pode ser um custo ou uma despesa. Seguro. Se for seguro de máquina, se for seguro da fábrica, é um custo. Se for seguro, né, sei lá, um seguro administrativo, é uma despesa. A mesma coisa o aluguel. Se é aluguel da fábrica, é um custo. Se é um aluguel do escritório comercial ou administrativo, é uma despesa. Nesse caso aqui, pessoal, o que ele quer? Os custos variáveis. Então, é aquilo, pessoal. Mão de obra direta é um custo variável ou não? É um custo variável, porque se você produzir aquele produto, ela vai variar de acordo com a produção. Tá? Depreciação é um custo fixo, seguro é um custo fixo, aluguel é um custo fixo. Se você produzir ou não, você vai ter esse custo, tá, pessoal? Vamos aí para outra questão, né? Ó, essa daqui. A indústria mel de abelha fabrica bolachas e no mês de março ela comprou 5.000 quilos a R$ 20 o quilo. Pagou ainda frete 10.000 e 5.000. Então ele está querendo aqui, ó, considerando apenas as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresente o custo total do material adquirido. Então o que você vai fazer? 5.000 vezes 20 quilos e depois você vai somar com 10.000 e 5.000 do seguro, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu abri o Excel aqui, eu tenho aqui, ó. Então vamos lá, ó, igual a 5.000 vezes 20. Aí você vai pegar 10.000 e você vai pegar 5.000, certo? Então isso daqui dá os R$ 115.000, tá, pessoal? Aí ele poderia fazer a seguinte pergunta: qual é, então, o custo unitário total dessa matéria-prima, né? Dessa bolacha que ele comprou? Aí você vai ter que o quê? Pegar esses 5.000, esses 115 e dividir por 5.000. Então, olha só, passa a ser R$ 23 o quilo e não R$ 20 o quilo, né? Ou seja, você agregou também frete e o seguro que você pagou por aquele produto, tá? Vamos mais uma questão aqui, pessoal. Olha, a empresa faz de tudo, apresentou os seguintes gastos no mês de fevereiro: compra de matéria-prima, depreciação da máquina, aluguel, seguro,
Mão de obra, olha que legal, pessoal. Vamos então classificar aqui o que é despesa, investimento e custos, tá? Então vamos botar aqui, ó, despesas, investimentos e custos, tá? Então olha aqui, ó. Vamos lá. Então vamos classificar todos eles aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Compra de matéria-prima, R$ 200.000. Olha isso daqui. É aquele exemplo que eu até dei para vocês. Compra de matéria-prima, você não está consumindo ainda, né? Então ela vai pro ativo. E aí, nesse caso, ele classifica como investimento, tá? Então, vamos colocar aqui 200.000 de investimento. Depreciação da máquina, pessoal. Olha só, se é da máquina fabril, não é despesa, entra como um custo, tá? Então faz parte da produção do produto. Então a gente vem aqui e classifica como custos. Aluguel da loja. Olha, a loja é onde você vai vender o produto. Não tem nada a ver com a tua produção, né? Com o conceito de produção. Você não usa a loja para produzir nada. Você usa a loja para vender. Então, nesse caso aqui, você vem aqui e bota 15.000 em despesas. Seguro da fábrica. Esse aqui sim, né, pessoal? Ou seja, é um seguro da fábrica, mas é um custo direto de produção? Não, é um custo indireto, mas é custo, faz parte da produção. Então você vem aqui e bota 18.000. Mão de obra dos operários, pessoal. Então vamos lá, mão de obra dos operários é o que? Operário que fabrica o produto, ou seja, que vai operar a máquina. Então faz parte do custo. Você vai chegar aqui e custo. Salário dos vendedores, pessoal. Salário dos vendedores nada a ver com o processo produtivo. Então é uma despesa. Você vem aqui e coloca 50.000 em despesas. Consumo de matéria-prima. Então vejam só, pessoal, aqui sim, aqui você está consumindo, ou seja, você tirou a matéria-prima do estoque e levou para a produção. Então é um custo. Consumo de matéria-prima, 45.000. E por último, pessoal, compra de máquina para produção. Então você comprou a máquina, você fez uma aquisição. Nesse caso aqui, você não está levando para resultado, você comprou a máquina e você vai começar a depreciar a máquina. Então, essa depreciação, sim, entra para custo. A compra da máquina é um investimento. Então, você vem aqui e classifica como investimento. Então, vamos somar aqui, ó, despesas, 65.000. Aqui, faltou um zero, opa, faltou um zero. 750.000 de investimentos. E quando a gente soma todos esses aqui, dá 148.000, tá, pessoal? Então é isso, galera. Não tem mistério, tá? Ou seja, pratiquem bastante. Por quê? Porque você, ao praticar, você vai colocar na cabecinha todas essas diferenças, né? O importante é saber classificar o que é custo, o que é despesa e o que é investimento, tá? Esses três conceitos, então estudem eles. Depois a gente pode fazer uma aula ao vivo, ou vocês mandem aqui as dúvidas que eu tiro, não tem problema. E dentro de custo, você saber o que é custo fixo, o que é custo variável, e o que é custo direto e o que é custo indireto, tá? E também os rateios, né? Então, por que que existem os rateios? Porque você tem que alocar o custo indireto de produção. Então, dei lá o exemplo do controle de qualidade, da manutenção, dentro do custo do produto. Então, você tem que arrumar um critério de rateio, porque se você produz, vamos lá, 3 ou 4 produtos, como é que você vai levar esse custo indireto do controle de qualidade, por exemplo, para dentro deles?
utilizando um critério de rateio, que pode ser o quê? Pelas horas fabricadas, pode ser pela quantidade produzida, pode ser, vamos lá, se todos os insumos são em quilos, pela quantidade de quilos utilizados em cada produto, então você precisa de um critério de rateio, tá bom? Para poder levar esse custo indireto para dentro do produto. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é só uma introduçãozinha para vocês irem se acostumando com os conceitos e depois a gente marca uma aula melhor e mais robusta para frente. Tá bom, galera? Um abração, bons estudos. Tchau, tchau.